Você tem perguntas que espera serem respondidas? O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Este programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está começando. Fique conosco. Podem os animais serem médiums? Os animais veem os espíritos? Os espíritos usam os animais para se comunicar conosco? Podem os espíritos ser interpretados pelos animais? Que tipos de evidência tem desta relação? Os animais possuem os mecanismos necessários para serem instrumentos mediúnicos dos espíritos? O que o Espiritismo tem a dizer sobre esta questão? Acompanhe a entrevista de hoje que tem por tema Mediunidade nos animais. É possível? Acompanhe. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Olá! As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais, as amizades que a vida nos traz. Tudo isso pode ser manifestação muito santa, muito pura da alma, quando a criatura as coloca no altar do sentimento nobre, do sentimento elevado. Contudo, é importante não nos fecharmos, não cairmos sob o peso das preferências exclusivistas. O equilíbrio é a posição ideal. Em função dos demasiados cuidados, muitos pais acabam prejudicando os próprios filhos. Por excesso de preocupações, muitos casais descem às cavernas do desespero, encarando os monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, muitas amizades terminam em abismo de sombras. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com a alegria dos companheiros, sentem-se felizes com a felicidade que visita os que o rodeiam na marcha da vida. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos ou papéis afetivos modificam-se constantemente. Hoje namorado, amanhã vizinho. Hoje pai, amanhã filho. Agora filha, amanhã, quem sabe, prima. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é luz inapagável que irá sobreviver no caminho eterno. Confira agora o quadro de entrevista com o tema Mediunidade nos animais. É possível? Olá, que bom que estamos juntos, é bom ter você conosco. Este é o nosso quadro de entrevistas, de bate-papo, e mais uma vez temos a presença do nosso amigo, do nosso companheiro Daniel Dallagnol. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Daniel, estamos aqui para falar de um assunto que é bastante curioso. Pelo menos desperta a curiosidade. Os animais têm mediunidade? Pois é, Márcio, esse é um assunto realmente que sempre suscita perguntas, indagações, reflexões. Respondendo objetivamente, não. Os animais não têm mediunidade. O codificador Allan Kardec, quem codificou a doutrina espírita, trabalha este assunto no âmbito do Livro dos Médiuns, que é o maior tratado acerca da mediunidade, maior tratado conhecido. E, naturalmente, abordando esse tema, também surgem informações trazidas pelos espíritos, porque é um tema que ele precisa ser bem trabalhado e bem compreendido. Mas o codificador ele começa a trabalhar a definição de mediunidade. E ele diz assim, no item 159 do Livro dos Médiuns: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Ele está se referindo a uma faculdade natural, inerente ao ser
humano, né? Então, perceber a presença dos espíritos é um indício de mediunidade. Mas a mediunidade não se caracteriza só por isso. Ela tem outras questões que, perifericamente e intrinsecamente e fundamental, moralmente, estabelece as bases definitivas para esta fenomenologia. Então, toda a base da mediunidade, ela se estrutura sob o ponto de vista moral. Como os animais não vivem a vida moral, conforme a resposta dada aos espíritos na questão 773 do Livro dos Espíritos, obra angular da doutrina, que os animais não vivem a vida moral, por extensão, eles não possuem a faculdade chamada mediunidade. Então, Daniel, de onde surgiu a ideia de que os animais podem ser médiuns? A ideia pode ter surgido de diversas situações, né? Onde pessoas, aspas, educaram certos animais a fazer certos procedimentos. Por exemplo, os papagaios a reproduzirem certas vocalizações, né? Então, eles reproduzem certas vozes, até trechos relativamente longos, mas eles aprenderam a falar, digamos assim, né? Ou, em outros momentos, a retirarem certas cartas de um baralho mediante adestramento dos que se ocuparam, mais uma vez, aspas, da educação de certos animais para aquele tipo de atividade. Então, pode ter surgido dessas questões a ideia de que os animais pudessem agir como intermediários, como médiuns do mundo espiritual. No livro referido, o livro dos médiuns, Sim. não há nenhuma menção ao fato de que os animais podem perceber os espíritos, isso não tem. Erasto, espírito, trabalhando com o codificador acerca desse tema, e ele sempre foi um espírito que deu enormes contributos dentro da área da mediunidade, né, da relação homem-espírito. Ele vem, em colaboração com essa questão, trazer algumas perspectivas, mas desfazendo a ideia de que se constitui mediunidade. Diz ele que podem certos animais terem percepções em níveis, né, de sensibilidade onde o homem ordinariamente não atinge. Faz referência, por exemplo, aos cães, né, que ouvem numa frequência fora daquela frequência que ouvem os seres humanos, né? Ou outros animais que vêm fora ou no espectro diverso da onde a vista humana alcança. Mas daí servirem de intérpretes dos espíritos, não é possível. Esse assunto ele precisa ser melhor trabalhado, né? Porque os animais não possuem uma organização fisiológica capaz de traduzir o pensamento dos espíritos, né? Então, sob o ponto de vista da mecânica, né, ou seja, de perceber os espíritos e a atuação dos espíritos sobre certos animais, sim, é possível que exista. Mas daí servirem eles de instrumento, né, para a comunicação dos espíritos, não há possibilidade nenhuma disso ocorrer. Então, você está dizendo com isso, não sei se entendi direito, Sim. que os animais podem perceber. Podem O perceber. espírito pode aparecer para um bichinho. Perfeitamente. Os espíritos podem tornar-se, por mecanismos próprios, relativamente visíveis ao alcance de certos animais, onde o ser humano não tem essa capacidade, né? Então, os animais percebem a ação fluídica dos espíritos, como os animais também percebem, naturalmente, a presença de certos tipos de predadores,
né? Mas não tem eles o discernimento capaz de perceber, entende, a comunicação. Porque eles não são dotados exatamente dos mecanismos indispensáveis para captar o pensamento dos espíritos, né? Entendi. Há quem diga que os animais têm inteligência, Daniel, que os animais são inteligentes. O que é que você acha disso? Mas não acha agora, Daniel. A gente vai fazer um intervalo e já volta, porque a Renata nos chama para fazer essa reflexão. Tá certo. E ouvir de você. Os animais têm inteligência ou não têm? Fique conosco, a gente já volta. Aguarde uns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista e o tema de hoje é mediunidade nos animais. É possível? Acompanhe. Muito bem, estamos de volta. Daniel, os animais têm inteligência ou não têm inteligência? Pois é, Márcio. A pergunta, ela comporta duas respostas. Sim, eles possuem rudimentos de inteligência e não possuem inteligência nas proporções em que o ser hominal, o homem, que por definição dos espíritos, as questões 23 e 76 do Livro dos Espíritos, são qualificados como os seres inteligentes da criação. Então, a inteligência nos animais, ela é rudimentar. Alguns a possuem em maior grau, outros em menor grau. Mas essa inteligência é de tal forma simples, rudimentar mesmo, que a distância entre a inteligência dos animais e o homem é a mesma do homem em relação a Deus. Isso é um princípio doutrinário, né? Então, há um distanciamento entre esses seres da criação, né? O homem estaria na faixa intermédia, digamos assim, né, desse processo criador, criatura e os nossos irmãos inferiores. Então, exatamente por não serem seres inteligentes, onde eles têm a capacidade de se autoexpressarem, né, é que eles não têm a capacidade de se constituírem como médiuns na expressão superior do termo, né, porque eles não têm equipamento cerebral, né, eles não têm capacidade de decodificar a mensagem dos espíritos e, naturalmente, traduzi-la. Né? É uma questão mecânica mesmo, fisiológica. Perfeitamente, né? Porque os espíritos, para se comunicarem, usam o pensamento. O processo do mecanismo mediúnico é psíquico, né? Então, transmitem eles o pensamento para outro ser inteligente, que é um espírito encarnado, é verdade, e este traduz o pensamento verbalizado ou ordinariamente escrito, que é a grande forma hoje de manifestação da mediunidade. Então, os animais não possuem faculdade mediúnica, porque eles estão impossibilitados e não possuem um mecanismo próprio do seu psiquismo para traduzir a mensagem dos espíritos. Né? Então, por esse fato, não há mediunidade nos animais. Mediunidade segundo esse conceito, né, que você nos traz. Mas, Daniel, tem uma pergunta que é interessante também. Os animais têm alma. Há neles algum princípio, alguma coisa que não seja só osso, músculo, órgãos? Essa é uma questão que nós precisaríamos de algum tempo para nos elaborar dentro desse pensamento doutrinário espírita, né? Mais uma vez, nós precisamos fazer uma analogia com o que seja alma no ser humano. Há digamos assim, um acordo, né? Há um princípio que define como sendo a alma no ser humano encarnado, o espírito nele encarnado. Né? Então, esta organização espiritual individualizada, o ser pensante, o ser que é capaz de se elaborar moralmente no animal, ele não existe. Há um princípio espiritual em todos os seres, né? Porque eles são da criação divina. Mas aí também há uma distância incomensurável
deles, esses seres inferiores da criação e o próprio ser humano, né? A expressão do ser humano é a expressão magnífica, né, da criação divina. Nós somos, como dissemos há pouco, os seres inteligentes da criação, né? Por assim dizer, é toda a expressão do amor divino se traduz na criação e na expressão do espírito imortal. Os animais não vivem a vida moral, né? E o espírito ou a alma se traduz exatamente por esse princípio moralizante, que induz à criatura um processo de evolução. Os animais não evoluem dentro das suas espécies, sob o ponto de vista do princípio espiritual. Um animal, um cachorro, por exemplo, ele será sempre um cão, desde o princípio que o animou das cavernas até a vida presente. Enquanto que nós evoluímos, né? Há um tropismo divino em nós, no sentido de fazer com que o ser humano, a alma, o princípio inteligente mergulhado no corpo físico, que é o espírito, evolua de modo relativo, mas sempre no sentido do absoluto, né? No sentido do encontro ao Criador. Uma outra questão curiosa também. Dizem que alguns espíritos se apresentam como animais. Ah, sim. Você tem algum relato sobre isso? É verdade isso? É verdadeira. Dentro do princípio doutrinário espírita, que há, digamos, o processo, ele se dá naquelas criaturas menos moralizadas, espíritos muito inferiorizados, né, que por qualquer razão têm a capacidade de converter o seu perispírito, que é a forma do corpo físico. Um revestimento, um corpo. Exatamente. É aquela forma que dá a cobertura para o espírito, denominado pelo codificador de perispírito, é capaz de plasmar em si, né, figuras teratológicas. Ô, louco, né? Palavra difícil? Monstruosas, figuras monstruosas que às vezes se apresentam como sauros, como lobos, ou é o chamado canis lupus, né? E comumente é chamado de zoantropia, né? Onde a criatura, pelas suas razões interiores, né, de culpas, de viciações, é capaz de levar o seu perispírito a plasmar-se nestas formas que foge à forma hominal, né? Talvez seja por isso que a gente veja tanto desenho, filme, aí, por último, com figuras monstruosas, né? Perfeitamente. E quem sabe Pesadelos. isso tenha dado aso à questão de os animais, entende, eventualmente se manifestarem como espíritos, mas o processo não é assim, né? São os espíritos inferiorizados moralmente que se apresentam com esta formulação perispirítica. É só isso. Você se lembra de algum livro, alguma menção na literatura espírita que André traga isso? Luiz, espírito, trabalha nas suas diversas obras fenômenos dessa natureza, né? A própria codificação também tem conteúdos dessa forma. Manuel Filomeno de Miranda Espírito, em diversas obras, né, e particularmente nessas últimas, produzidas pela Lavra Mediúnica de Divaldo Pereira Franco, Amanhecer de uma Nova Era, Transição Planetária, fala exatamente dessas formas animalescas promovidas pelos espíritos comprometidos com a lei, né? Espíritos inferiorizados, culposos, viciosos, enfim, toda forma de manifestação inferior dessas criaturas infelizes, né? Entendi. Então você acha que isso é resultado de uma conduta moral Sem dúvida criminosa, transgressora, da culpa? As variáveis são múltiplas, Márcio, né? A gente não poderia aqui estabelecer um rol exaustivo, né? E nem preciso, né? Não, sem dúvida nenhuma. O princípio é este: é a alma culposa, é o espírito culposo, é o espírito vicioso, é o espírito moralmente imperfeito que, pelas suas razões, por querer aniquilar a vida em si mesmo ou desconhecer a sua própria intimidade, é que é capaz de plasmar perispiriticamente uma forma diferente, digamos assim. Às vezes encarnado num corpo bonito, Perfeitamente. mas quando deixa o corpo, Perfeitamente. se revela. São as mazelas morais que as criaturas, ainda no planeta Terra, são capazes de se apresentar, né?
Daniel, quero agradecer Eu que agradeço, sua Márcio. participação mais Muito uma obrigado. vez, trazendo informações ricas, e a você que nos acompanha. Se tiver dúvida, inclusive a respeito dos livros que o Daniel mencionou, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, do Espírito André Luiz, através de Chico Xavier, contato@vidaemfoco.com.br, que a gente faz as recomendações. Fique conosco, porque o programa ainda continua. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. Confira agora o Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Divaldo Pereira Franco. Você acha que devemos incentivar ou forçar o adolescente a ter uma religião? Educar é criar hábitos. Maria Montessori, a notável doutora italiana dos jardins de infância, dizia que somente a educação pode salvar a humanidade. E Allan Kardec, reflexionando a respeito da resposta que os espíritos deram em torno da proteção que os jovens devem ter com os mais idosos, aborda na questão 685A que somente a educação é capaz de vencer a incredulidade, a perversidade, o materialismo. Não, porém, a educação que se aprende nos livros. Ele refere-se à educação moral, aquela que é dada nos lares. O lar é a grande oficina de redenção da criatura humana. Se aos pais cabe a tarefa de fornecer a melhor alimentação, o melhor vestuário, os melhores relacionamentos, cabe-lhe também, na condição de pai ou de mãe, educar o filho na religião que lhe diz respeito, deixando a liberdade de escolha a posteriori, quando chegue a época da razão. Muitos pais dizem que não gostariam de violentar o filho, deixando a vontade para escolher. Mas ele o obriga a tomar vacinas, ele o obriga a tomar medicamentos que evitam as enfermidades infecto-contagiosas. E se por acaso tem determinadas doenças, ele então impõe a necessidade de tratamentos cirúrgicos. Porque na hora do tratamento espiritual ele deve ter uma liberdade que ainda não é consentânea ao seu nível de raciocínio. Então o impor, no caso, não é violentar a lei de liberdade, é estabelecer uma metodologia educacional para que o jovem possa ter elementos, mais tarde, inclusive, para divergir. Então, aos pais cabe a tarefa de levar os filhos à doutrina religiosa que lhes complementa a vida, e eles, mais tarde, optarão pelo melhor caminho a seguir. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec com a participação especial de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec. Religião. A palavra religião, como toda palavra, sofre daquilo que os especialistas chamam polissemia, ou variedade de sentidos ou significados. Há dois tipos principais de polissemia. A polissemia assimétrica, quando uma palavra, embora tendo vários significados, tem um significado dominante, usual. É o caso da palavra religião, que no seu sentido usual está associada a um conjunto de cultos, práticas exteriores de adoração, dogmas, rituais, hierarquia sacerdotal. E a chamada polissemia simétrica, em que uma palavra tem vários significados, mas todos eles são igualmente utilizáveis. Assim, por exemplo, a palavra cabo. Você, para saber o que significa a palavra cabo, terá que olhar os diversos contextos onde esta palavra cabo se apresenta. Não há na palavra cabo um sentido usual, um sentido dominante. Tanto pode ser cabo de uma panela, quanto cabo de um fio, cabo de um guarda-chuva, cabo de uma enxada. A palavra religião, por outro lado, tem um sentido usual, um sentido dominante, como este que expressamos aqui. Allan Kardec,
na obra Revista Espírita, em dezembro de 1868, vai responder à seguinte pergunta: é o Espiritismo uma religião? A resposta, para resumirmos o artigo por ele apresentado, é dupla. No sentido usual da palavra, como uma doutrina com dogmas, rituais, práticas exteriores de adoração e hierarquia sacerdotal, o Espiritismo não é uma religião. Mas, no sentido filosófico, de comunhão de pensamentos e sentimentos que liga os homens, o Espiritismo é uma religião. Apenas nesse sentido filosófico de laço que une os homens, é o laço proposto por Allan Kardec, que deve unir todos os espíritas, é o laço da caridade. A caridade é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. No sentido usual da palavra religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião, porque uma ciência não tem dogmas, não tem práticas exteriores de adoração. Uma religião, no sentido usual, possui. Assim, o Espiritismo pode utilizar a palavra religião, desde a considere apenas no sentido filosófico de um laço que une todos os homens, um laço de sentimento, de amor, de fraternidade, o laço da caridade. Eis o sentido específico em que Allan Kardec vai responder à pergunta: é o Espiritismo uma religião? Sim, especificamente e unicamente nesse sentido filosófico do termo religião. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades para você. As suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Curta a página no Facebook A Vida em Foco e acompanhe a produção do programa. Agradecemos muito a sua companhia. Aguardamos você no próximo programa. Até lá!